capítulo 21. Você já ouviu aquela expressão, pagando pelos pecados dos outros? Esse capítulo é mais ou menos isso. Aqui, uma série de situações que aconteceram, elas aparecem aqui apenas, né, mas já dá para ter uma ideia que elas aconteceram no passado, e que agora Davi tem que resolver. Davi tomou uma decisão, divulgou essa decisão, que não mataria ninguém da casa de Saul. Não tem razão, e eu falei várias vezes aqui, que ele protegeu, que ele estava dando um exemplo para os próximos reis, as próximas histórias, para que eles não se comportassem assim como se comportavam os demais reis dos reinos que estavam ali ao redor do povo de Israel, Judá e etc. O que eles faziam? Quando um rei entrava, esse rei matava toda a família do rei anterior. Mesmo que eram seus pais, havia reis que matavam toda a sua família. Matavam sua mãe para não poder procriar mais, matavam seus irmãos, suas irmãs, seus cunhados, seus sobrinhos, seus netos, matavam a todos. Ficavam somente este rei ou estes reis, ficavam somente eles. Por quê? Porque para que não houvesse nenhum desejo de tomar o seu trono. E aí o trono era tomado por um comandante, às vezes, ou por um conflito qualquer com outra nação, e depunham o rei, matavam o rei e acabava ficando com outra pessoa governando o país, ou esse reino. Mas aqui é uma história bastante triste, mas que existe para resolver um problema. Vamos lá? No primeiro verso diz assim que houve em dias de Davi uma fome, ou nos dias de Davi, de 3 anos consecutivos. Faz nos lembrar um pouquinho a questão lá do Egito, né? 7 anos de fartura, depois 7 anos de fome, e José estava no comando, né? Guardou muitos cereais e agora estava vendendo para o mundo, né? Estavam preparados. Davi não estava preparado para esses 3 anos de fome. É muito provável que estes 3 anos viessem por causa da desobediência do povo. Então Deus considerava o povo. Se o rei errasse, o povo errou. Se o rei acertasse, o povo acertou. Ele disse lá atrás, antes de escolherem Saul, o rei vai levar vocês para o buraco, né? Eu estou parafraseando, se ele não me seguir, e pode levar vocês para a glória. Mas vai depender muito do rei, por isso que eu não quero ter um rei, eu quero ser o rei de vocês. E Saul cometeu muitas barbaridades, muitas coisas ruins. Ele e toda a nação naquela época cometeram, então, na visão bíblica, né? Ele e a nação, o povo, cometeram um ato bastante ruim. O verso ainda não terminou, né? Davi consultou o Senhor, o verso 1, e lhe disse: há culpa de sangue sobre Saul, o Senhor disse para ele, e sobre a sua casa, porque ele matou os gibeonitas. Há 400 anos antes, Josué, os gibeonitas até fizeram uma cilada, não é? Nesse sentido sentimental, e Josué garantiu a eles que eles não seriam mortos. Como povo, eles seriam preservados lá na região. Então, Josué garantiu a eles 400 anos antes. O que acontece com Saul? Saul e todo o povo sabiam, não desta promessa, mas desse pacto que foi feito entre Josué, então o povo de Deus, e os gibeonitas. Eles não seriam mortos. Saul, com sua arrogância, com o seu desejo orgulhoso de decidir as coisas, querem um rei? Esse rei vai criar problemas para vocês. Eu sou o seu rei. Saul, primeiro rei, já criou uma série de problemas bastante sérios. Série de problemas bastante sérios é bem parecido, né? Mas ele criou muitos problemas. E o que ele fez? Ele quase que aniquilou com os gibeonitas. O verso 2 diz assim: então chamou o rei os gibeonitas e lhes falou. Os gibeonitas não eram os filhos de Israel, comentário aqui da própria Bíblia, mas do resto dos amorreus. E os filhos de Israel lhes tinham jurado poupá-los, porém Saul procurou destruí-los no seu
zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Então eu vou fazer do meu jeito. Toda vez que a gente faz do jeito da gente e não pergunta para Deus, olha, muito provável você vai voltar para pedir orientação de Deus. Porque se é seu jeito, não é o jeito de Deus. Essas coisas são muito diferentes. Bom, eu vou me casar, mas vai ser do meu jeito. Então vamos morar juntos. Nós não vamos ter filhos, vamos ter um animal, é pronto, um pet, né? Vai ser do meu jeito. Bom, vai ser do meu jeito. Eu quero ter 2 mulheres. Eu quero ter 2 maridos. Vai ser do meu jeito. Vai ser do meu jeito, os meus negócios serão do meu jeito. Eu vou burlar aqui o imposto, vou burlar ali, ganho aqui, eu compro um produto por R$1, vendo por 10, já burlando o imposto, vou ganhar 10 vezes mais. É o meu jeito de fazer as coisas. Então eu vendo leite, mas eu tenho lá no saquinho, no pacote, 1 litro, mas eu ponho 950 ml. Bom, 950, quase 1 litro. Eu vou ganhar sempre um pouco. É do meu jeito, né? Olha, é o seguinte, vamos fazer isso, mas me dê uma propina aqui, aí eu escolho a sua empresa. É do meu jeito. É corromper pessoas do meu jeito. Eu tenho muitas maneiras de fazer do meu jeito e achar que eu estou fazendo certo. Faça do jeito de Deus. Qual é o jeito de Deus? Não mentir, não roubar, não trapacear, não ter sexo antes do casamento, educar os seus filhos com disciplina, apoiar o trabalho da escola que educa o filho, não fazê-lo crer que a professora, o professor, os colegas são inferiores. Se eu pago, eu vi essa frase ontem, se eu pago a escola, eu exijo, né? Eles são meus funcionários. Você está pagando, tudo certo. Mas se a escola tem um princípio, vai ser do seu jeito? Não, tem que ser do jeito da escola. Durante muito tempo trabalhei com escolas e tudo mais, né? Escolas adventistas, e havia pais que vinham dizer como nós deveríamos dirigir a escola. Não, a escola tem um princípio, tem um padrão. Se você coloca o seu filho aqui, você aceita esse padrão, você assina concordando. Mas depois você quer vir dizendo que é do meu jeito? Toda vez que você quiser fazer do seu jeito, Saul fez do seu jeito, nós vamos ter alguns problemas pela frente. E Saul não quis saber nada deste compromisso, deste contrato que Josué fez há 400 anos atrás. Já passou muito tempo, vamos acabar com esse povo. E ele quase exterminou todo o povo, não cumprindo o contrato, do jeito dele. E Deus, por causa disso, condena todo o povo. Ali era o representante do povo, todo o povo estava sofrendo 3 anos com comprometimento de comida. Então Davi pergunta, o que é que vocês querem que eu faça? Se Deus está nos castigando, não estamos tendo comida, não é? 3 anos consecutivos de fome, perdão. O que é que vocês querem que nós façamos para resolver isso? E os gibeonitas disseram, bom, nós não vamos derramar o sangue do povo, não queremos guerra, nós só queremos que vocês peguem 7 pessoas da casa de Saul e nós vamos enforcá-los, nós vamos matá-los. E pronto, não vamos ter guerra. Davi, que era conhecido como aquele que evitava a guerra, né, quando podia, uma guerra desnecessária, o caso de Absalão e outras mais, né, não tinha uma índole apenas guerreira, embora fosse o maior guerreiro de todos os reis, né? Ele viveu mais de 70 anos e o território se expandiu, mas se ele pudesse não entrar numa batalha, ele apreciava. E aqui não era uma questão de batalha. Deus disse, a fome é por causa dos gibeonitas. Gibeonitas, o que é que vocês querem que a gente faça? Eu quero 7 pessoas da casa de Saul. E Davi escolheu 7 homens que não eram de guerra, eram homens comuns, homens do gado, homens que trabalhavam em alguns serviços públicos ali, e 2 de uma família,
ele tirou Mefibosete, embora o nome de Mefibosete apareça aqui, né, juntamente com Armone, como sendo o irmão dele, filhos de Rispa, mas não é esse Mefibosete que era filho de Jonatas, né? Ele escolheu 2 de uma família e 5 de outra família. Imagine, isso deve ter dado um transtorno muito grande. Se você for olhar apenas, Davi é um assassino. 7 pessoas inocentes morreram. Bom, aqui são 7 pessoas. Os gibeonitas foram quase todos eles. Sobraram poucos gibeonitas para contar a história. Era um contrato que Josué fez em nome de Deus com aquele povo. Saul quebrou o contrato por causa do seu orgulho. Então, o povo de Israel não precisa pagar, pague só Saul. E nós não vamos ter guerra, não vamos ter nada. E estes 7 homens morreram. Rispa, a mãe de Armone, né? Armone, que é o nome dele, são sempre nomes difíceis aqui da Bíblia, né? Eu já tirei até da página aqui da frente. Opa, é o 21. Sim, é Armone. Armone e Mefibosete. A mãe ficou 6 meses e não permitiu que eles fossem tirados lá estavam pregados, né, numa estaca, 6 meses até que as chuvas viessem. E ela armou uma barraca e ficou ali. Então Davi se condoeu com aquilo, tomou os corpos, e levou junto com os ossos de Jonatas e de Saul, e eles foram sepultados juntamente. Eram da mesma família, é uma honra. Poucos morreram em detrimento de muitos. A gente não tem muitas explicações aqui. A gente só sabe que Saul criou vários problemas e esse foi mais um dos problemas que Saul criou. Como termina o capítulo? O capítulo termina com os vários oficiais, soldados de Davi que mataram gigantes, homens com uma força sobrenatural, né? Maior do que o comum, mas eles tinham o poder de Deus e fizeram isso. Conta lá a história de Abisaí, que matou Isbi-Benob, de Sibecai, que matou Asaf, conta de Elanã, que matou Golias. Então alguns acham que era um outro Golias, que havia 2 Golias, Davi matou um, ficou mais famoso, e Elanã matou outro Golias. E Jonatas, que matou um grande homem de 6 dedos. Eles diziam que eram os filhos de Anak e tal, eram homens grandes, gigantes. Quando a gente pensa em gigantes, não é alguma coisa assim de 8 metros, 10 metros, não. Eram homens que tinham uma estatura grande, eram fora do normal, né? As suas lanças, a lança de um aqui, por exemplo, de Isbi-Benoni, a ponta da lança de bronze pesava 3,5 kg. Então eram homens fortes, né? Quando fala da espada de Golias, né? Era uma espada enorme, era grande. Então eram homens fortes, homens grandes, que foram derrotados pelos heróis de Davi, pelos soldados de Davi. E eu termino dizendo que a gente tem muitos gigantes na vida, né? E que podemos, em nome de Jesus, vencê-los todos. E eu queria orar com você nesse momento, pedindo a Deus que nos ajudasse a lidar com os gigantes. E que jamais quebremos os pactos que Deus faz conosco. E que jamais queiramos fazer as coisas do nosso jeito. Vamos sempre buscar saber qual é a vontade de Deus. Esse é o caminho mais seguro. Ore comigo, na nossa oração participativa, você vai fazer um pedaço. Pai bondoso, neste momento queremos te agradecer e vamos te dizer algumas coisas que estão em nosso coração sobre isso. Também queremos te pedir. Nós temos lutas, necessidades e gostaríamos de expô-las neste momento ao Senhor. Agora oramos por todos aqueles que têm feito um pacto contigo, que não quebrem, que mantenham a palavra como a fonte da vida, das decisões, que não queiram, Senhor, ou que não queiramos, me incluo também, a fazer do nosso jeito, achando que temos mais sabedoria do que o Senhor. Se a palavra diz, não vá por aqui, que nós possamos parar e ir pelo caminho indicado. A
própria Bíblia diz, não vos desvieis nem para a direita nem para a esquerda, este é o caminho, andai nele. Nós queremos andar no caminho. E queremos que o Senhor abençoe nosso casamento, nosso trabalho, nossos relacionamentos, que entendamos às vezes os problemas que acontecem e que busquemos soluções na Tua Palavra para resolvê-los de acordo com a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém.